usar, tipo livros, etc. Tem um livro muito bom, né? Que eu acho que assim, a pessoa que lê aquilo e não entendeu é porque não foi amamentada. É muito bom aquele livro, sabe? Aí vai, eu vou ler e não entendo. Que é isso, vai sim, menina. Então vamos lá, vamos começar por esse aí. Na descarga de um relâmpago típico, uma corrente, então nós temos a corrente, beleza? De 2,5 vezes 10 na 4 amperes, Uhum. flui durante 2 vezes 10 na menos 5 segundos. Então é uma coisa bem intensa, né? É muita corrente em E pouco muito tempo. rápido. É uma coisa Sim. extremamente intensa. Que quantidade de carga é transferida pelo relâmpago? Muito bem, então nós estamos vendo corrente, tempo e pede a carga. Muito bem. Primeiro vamos entender a natureza do que é corrente, né? Corrente elétrica. Corrente é a intensidade com que as partículas elétricas fluem, ok? Uhum. Então, corrente, né? Corrente dá a ideia de um movimento contínuo, tipo a corrente de um rio, sacou? Muito Sim. bem. Então, como tem tempo aí, a gente está falando disso mesmo, né? De coisas em movimento. Muito bem. Exatamente, né? O que é a corrente é a quantidade de elétrons que fluem por uma seção reta de fio num determinado tempo. Tá bom? Então pensa comigo, né? Você tem aí o que é corrente, né? Vamos pensar bem o que é corrente para não precisar ficar só decorando fórmula. Tu tem um fio, aqui tu cortou o fio no meio, tu tá vendo ele, tá? Daí as Tá. partículazinhas elas estão fluindo aqui, tipo, estão passando aqui pela seção reta do fio, sacou? A quantidade de partículas que passa aqui, pensa no fio, né? O fio ele tá assim, ó, Uhum. beleza? Tá indo assim. Esse é um fio, beleza? Beleza. Vou fazer bonitinho aqui. Assim, aqui temos um fio. Então as partículas elas estão indo, ó. Estão indo para dentro do fio ali. O cara é um artista. Estão indo para dentro do fio aqui. Então, quanto mais partículas estão se mexendo, maior está a corrente elétrica, entendeu? Sim. Quanto mais estão fluindo de um lado para o outro, aqui pode ser o polo positivo, aqui o negativo, a corrente vai fluir, então as cargas vão se mexer, então tem corrente elétrica nisso aí. Sendo assim, já que corrente elétrica está associado com cargas se movendo, então tu tem uma equação que faz muito sentido para a corrente elétrica, que é essa aqui, ó. Corrente elétrica é igual a quantidade de variação de carga Sobre o tempo. por tempo, exatamente. Então, note que o problema está pedindo que quantidade de carga. Então ele quer saber o que, certo? Uhum. Se ele quer saber o que, tu tem que deixar de fazer as contas que nem tu fazia lá quando tu estava na quarta série, quinta série, e fazer que nem gente adulta. A gente não fica jogando númerozinho para ver no que dá. A gente isola as letras, sacou? Então, como a gente quer isso, a gente vai isolar isso antes de jogar número. Porque jogar número de cara pode causar uma série de problemas. Pode fazer você pensar que precisa de determinados elementos que não precisa. Pode fazer você perder notações científicas, vírgulas, coisas do gênero. Então vamos focar em isolar as letras primeiro. Queremos a carga? Isola a carga. Então, como o ΔT está dividindo, vai para o lado multiplicando. Alguma dúvida? Não. E ΔT. Esse Muito bem. delta T. Show de bola. Então, agora, como a gente quer a carga, a gente quer a carga? Tem um negócio bizarro lá no enunciado. A gente quer a carga, então depois eu vou falar para você o que tem de estranho lá. Qual Tá. que é a corrente, né? A gente olha no enunciado e dá uma olhadinha aqui, ó, 2,5 vezes 10 na 4. Então nós só anota aqui no lugar do I. 2,5 vezes 10 na 4. Tu sabe que o pessoal acha que brasileiro é meio malandro, né? Aquela coisa de brasileiro malandro. Mas eu não tava nem vendo o jogo direito. Eu tava resolvendo com uma portuguesa malandra, que disse que fez um pagamento para mim de quase 100 euros para eu fazer um negócio para ela. Aham. E tu não acredita que a mina estornou o pagamento, só que tipo ela fez mês passado, tá ligado? Que desgraçada. Daí ela pensou que eu ia fazer sem verificar de novo. Ela acha que eu sou burro. Daí eu fui ver lá e não tinha nada. E tipo, sabe, né? Caloteira. Caloteira, sabe? Sabe? Depois ficam falando mal de brasileiro ainda. Que a mina toda bonitinha, assim, daí tu vai confiar. Meu Deus do céu, cara. Dá Não pra dá pra confiar confiar nem, em ninguém. nem em português, cara. Imagina. Meu Deus do céu. Não dá pra confiar nos portugueses, são bobos. Vamos ver aqui. Delta T, então, ó, só vou copiar aqui, ó. Esse valorzinho aqui.
E agora tá falando que tá caro. Mesmo preço que eu fiz pela mês passado, tá caro agora. Mas o que você fez pra ela? Eu ia fazer uma atividade pra ela. Acho que ela tinha que fazer um trabalho, alguma coisa assim, daí eu ia ajudar ela. Ah, Daí tá. tá na Malandrox aí. Beleza, ó. Como é que a gente faz a continha aqui, minha amiga? A gente separa as coisas, ó. Número normal com número normal, notação científica com notação científica. Uhum. 2,5 vezes 2. Agora a notação científica, a tiazinha lá da escola ensinou pra gente que bases iguais somos expoentes. Bases iguais somos expoentes. Então, como a base é 10, é 10 igual, elevado a né? menos 1. Somo 4 com menos 5, né? Beleza? Uhum. Então a resposta vai dar 5 vezes 10 a Na menos 1. menos um. Isso, que, bem, 10 na menos um a gente conhece como 0,5 0,5, exatamente. Então vai ficar 0,5 o quê? amperes. Errou. Coulomb. Ah, essa que é a pegadinha? Essa que é a pegadinha do malandro. Porque a ampere é a unidade corrente, meu. E ali ele tá pedindo carga. Aham. Ah, carga. Então é essa. Sacou? Meu Deus do céu, mas essa aqui vai ser questão de vestibular. O vestibular tava querendo que todo mundo passasse. Não é possível, né, cara? Tá doido. Essa questão aqui é muito fácil. Muito fácil. Claro que, né, pra quem tá só estudando pra passar de ano, não é fácil, né? Muita coisa pra decorar na escola também e tal. O problema só é decorar as fórmulas. Porque É, a questão em si é muito fácil. O problema é você confundir também. Mas, como é que fala? não sei. Não sei também. É fácil. É isso. Então é fácil, então tá bom. Que bom que é fácil. Vamos lá. Depois que eu fiz, tá fácil, né? Ai, para, Depois que não eu fiz humilha. tudo aqui, diz meus Credo. alunos, quando eles falam que é fácil, eu gosto, porque daí eu posso cobrar mais. Vou cobrar pesado agora. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Vamos lá. Um aquecedor elétrico. Ah, outra coisa, eu cheguei em Portugal faz 2 semanas, 3 semanas, né? Daí eu tô reparando umas coisas esquisitas aqui. Em Portugal, eles são muito friento, cara. Muito friento. Todo mundo tem aquecedor aqui, eles ligam no talo, parece um forno o carro das pessoas aqui quando a gente pega Ai, Uber. credo, eu sou muito calorenta, não ia me dar bem aí, não. Pois é, eu também, cara. Daí o pessoal, os portugueses, tudo de casacão gigantesco na rua e eu de camisa, assim, normal. Não dá pra Você era entender de isso. Santa Catarina mesmo, né? Sim, mas de Joinville, mas não é tão frio lá em Joinville, sabe? Lá em Camboriú, quando eu fui, era muito quente. Muito. Nossa, eu fui em janeiro, tava pior que Ah, Minas, eu nunca vi isso. sim. Balneário Camboriú, pelo menos tem praia, né? Daí é bom. É. É onde eu morava lá, era só um monte de morro. Camboriú é massa demais, tá doido? E ainda mais pra vocês, mineiros, que não tem praia, né? Mas eu tô do lado do Rio de Janeiro. Ah, menos mal. Menos mal. Meu amigo, ele era como é que é? De Divinópolis. Acho que era Divinópolis a cidade dele. Nossa, que cidade ferrada. Aqui, nossa, que Aham. cidade horrível. Odeio aquela cidade. Péssimo. É engraçado, né? Meu, pra ele na praia era um achado, assim, era uma coisa sensacional. Ah, não, eu não sou assim também, E não. eu, tipo, ia todo fim de semana, se eu quisesse, estava na praia. Todo fim de ano era na praia, muito normal, assim. Aqui em Juiz de Fora é do lado do Rio. Só que na cidade que eu morava antes, era bem longe, assim, era 5 horas de carro. Então aí já é mais Ah, daí difícil, já não dá, mas, né? Pois mas é. daqui até o Rio é de boa. Menos mal. Se bem que lá no Rio tomar uma bala perdida eu também não curto, né? Eu prefiro as praiazinhas lá de Santa Catarina mesmo. Dia que eu fui no Rio, meu Deus, cara, eu fiquei mais com medo assim do que quando eu saí de casa um dia à noite com o notebook na bolsa. Não tem condição, aquele Rio de Eu Janeiro é nunca fui doideira no demais. Rio, você acredita? Nunca foi na capital, capital? Não, eu fui em Arraial do Cabo, Cabo Frio, mas Ah, aí sim, Petrópolis, né? mas na cidade, não. Não boto fé de lá de novo, tá doido. Foi uma das piores situações da minha vida foi lá, não tem condição, cara. Ainda mais que o Ita não pagou pra gente a comida, eu passei fome lá, foi uma desgraça. Nossa senhora. Vamos lá, aquecedor elétrico tem uma resistência de 60 ohms. Qual a quantidade aproximada de energia dissipada em forma de calor pela resistência quando percorrida por uma corrente elétrica de 20? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, ó, tá pedindo energia dissipada, ok? Bem, vamos ver os elementos aqui, né? Tá falando de energia, tá falando de resistência. Isso aqui é a lei de Joule. Lei de Uhum. Joule é a lei que trata da perda de energia por meio de calor num resistor, né? A mesma coisa que aquece a água do chuveiro, certo?
Tá. Qualquer equipamento elétrico, na verdade, qualquer equipamento aerol, mecânico, elétrico, quando tu gera trabalho nele, nem toda energia que tu jogou nele de fato vai virar trabalho, uma parte é perdida, né? Uma lâmpada, por exemplo, perde 92% da energia, é muita coisa assim, vira calor. Então, para os elementos elétricos, tem uma equação que trata disso, né? Que é a lei de Joule, que é R quadrado. Fala sobre a dissipação de energia por meio dessa potência. Só que potência não é energia. Potência é potência. Potência é a quantidade de energia que flui no tempo, num segundo, na realidade, quando a gente está falando de watts, ok? Uhum. Então, por exemplo, quando tu vê, por exemplo, lá o teu chuveiro é 5.000 watts, o que significa aquilo? Né? Significa que a cada segundo de ligado na corrente máxima que ele aguenta, ele perde, ele consome, né, 5.000 joules. Tô doido. Então, Tá. potência não é energia. Tem que pôr isso na cabeça, tá bom? Uhum. Potência é a quantidade de energia por segundo. Tá. Por que a gente fala que uma Ferrari é mais potente que um Fusca? Pelo motivo óbvio de que, apesar dos dois irem para o mesmo lugar, e até, dependendo da situação, o Fusca chegar na mesma velocidade que a Ferrari consegue fazer isso mais rápido, entendeu? Uhum. Por isso que ela é Porque. potente. Tá. Sacou a ideia? Saquei. Pois é. Isso acontece em tudo, na realidade. Por exemplo, aqueles caras que correm 100 metros rasos, os caras são gigantes, né? Eles têm um corpo potente. Agora, uma pessoa Uhum. que corre maratona não precisa de potência, ela precisa conservar energia. Então, ela tem aquele corpo magrinho. Então, essa ideia de potência tem que ficar clara para ti, tá? Porque, veja, o problema não tá pedindo potência. O problema Sim. tá pedindo energia dissipada, sacou? Então, Energia dissipada é o quê? Então, justamente, é o que eu vou te mostrar agora. Tá. Se ele quer energia dissipada, se a gente quer energia, a gente já anota que quer energia. A gente sabe que energia que tem a ver com potência é isso aqui, ó. Sai daqui, ó. Potência igual a energia por tempo. É aquilo que eu estava te falando. Uhum. Muito bem. Então, se eu quero energia, eu tenho que isolar energia. Mas tem Como eu estava diferença fazendo. entre energia e energia dissipada? Depende do que tu está tratando, né? Tem a equação de energia que fala sobre aumento de temperatura. Tem outras que falam sobre força vezes deslocamento. Assim, tem inúmeras equações de energia. Tu tem que se adaptar ao que o problema está falando, tá? Como a gente está em problemas de eletricidade, vamos focar nas coisas que envolvem eletricidade, né? Por hora, isso aqui, ó, isso aqui, a definição de potência serve para qualquer coisa da física, seja elétrica, seja termodinâmica, seja mecânica. Por isso que eu estou indo aos poucos, entendeu? Te explicando os conceitos e colocando umas equações. Potência é sempre isso. Tá. Então, ela sempre depende da energia que flui no tempo. Como a gente quer energia, ele deu tempo aqui, né? Então, provavelmente a gente vai ter que envolver potência. Como a gente está falando de elétrica, né? Então, provavelmente tem potência. A gente sabe que potência na elétrica é isso aqui, ó. Lei de Joule, ok? Uhum. Pronto. Então agora tu tens uma equação que vai te dar energia em função dos elementos que o enunciado te deu, que foram resistência, corrente e tempo, ok? Tá. Porque na prática eu só substituí isso aqui, tá vendo? Uhum. Aí é só Pronto. calcular. Agora é a tua vez. Tu tá com o enunciado aí? Vou Peraí que eu vou precisar abrir pegar aqui. lá de novo os valores? Calma aí. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Eu tava acompanhando do seu. A resistência 60 vezes a corrente, que é 20 ao quadrado, vezes 20. Ah, sempre é por minuto ou é sempre é por segundo? Watts é uma unidade por segundo, ela é uma unidade da SI, então ela envolve Então é coisas melhor, do eu tenho que sistema trocar internacional. então, né? De 20 minutos para segundo. Isso, então tem que trocar. Mas fácil, né? Porque cada Uhum. minuto tem 60 segundos, 20 vezes 60, 002, 1.200, né? Uhum. Isso. Daí tu chegando aí na energia me fala, tá? Porque ainda vai ter que fazer uma outra troca. Ah, meu Deus. Por enquanto, tudo certo. Tudo certo. Pô, falei mal da portuguesa, mas ela pagou de novo aqui.
Não, nunca critiquei nenhuma portuguesa na minha vida. O que é isso? Pelo menos ela pagou, né? 96 euros não é pouca coisa, não. Nossa senhora, tá dando um número gigante. Bem, tu podes sempre trabalhar com notação científica, né? Então, por exemplo, se liga. Qual que é a resistência? Me fala aí. 60. Então, 66 vezes 10. 10 na Uhum. 1, vamos colocar assim. A corrente é 20, né? 20 vezes 20 ao 10. quadrado é 400, então fica 4 vezes 10 na 2. Tá bom? Uhum. Tá E bom. o tempo era 1200, né? É. Ou seja, é 1,2 vezes 10 na 3. Certo? Uhum. Pronto, então agora já não vai mais ficar grande, não. Só que eu já tava fazendo sem ter feito a notificação científica, então. Ah, bom, daí deu ruim, né? De toda forma, daí tu faz aí do teu jeito. Na calculadora, na prova tu vai poder usar a calculadora? Não, lógico que não. Hum, beleza. Então eu vou te ensinar uma técnica ninja. Vou te ensinar uma técnica ninja. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos colocar os números, número normal com número normal, notação científica com notação científica. Cara, isso aqui não custa nada e te Tá. vai evitar muito problema na hora da prova. Parece uns negócios que eu tô perdendo tempo aqui, mas se tu fizer na hora da prova, tu vai se sentir 1000% segura. E o grande problema dos alunos de ensino médio é se sentirem perdidos no meio da prova. Uhum. Então faz isso, confia em mim que vai dar boa. Tá. Agora olha O meu só. deu 28 milhões e 800 mil. Nossa, que coisa horrorosa. Não dá para trabalhar com um número grande assim, tem que trabalhar com Eu notação podia ter. científica. Bem, vamos lá. Então o negócio é o seguinte, ó, vamos fazer obviamente o 6 vezes 4, 24, né? Que eu quero Uhum. te mostrar uma coisa. Nossa, muito mais 24, simples. daí aqui já vai ficar vezes 10 nas 6, né? Daí 1 milhão. É. Daí, olha só, se liga. Eu não sei quanto é 24 vezes 1,2. Eu não vou fazer do jeito que a tia da quarta série ensinou para mim, porque já passou essa época. Isso aqui é conta de pedagoga que não gosta de matemática. As tiazinhas que te deram aula lá na primeira série, segunda série, elas não gostam. Tá? Porque elas são obrigadas. Então, elas te ensinam de um jeito para tu decorar. Mas quando a gente cresce, vai fazer um vestibular, uma coisa séria, tem que fazer diferenciado as contas. Então, pensar comigo, 24. Tu concorda comigo que 24 é 20 mais 4, né? Uhum. E tu concorda comigo que 1,2 é 1 mais 0,2, né? Sim. Pronto. Agora o que tu vai fazer ali? Chuveirinho. Sabe o que é chuveirinho, né? Sei. Então tá bom. Vamos fazer aqui então, ó. 20 vezes 1, 20. Vamos pôr dentro do parênteses porque tem um 10 na 6 lá, né? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 0,2. Bem, se fosse 20 vezes 2, seria 40. Mas como é 0,2, é 4. Sim. Vou fazer de roxo aqui. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 0,2, bem, se fosse 4 vezes 2 seria 8. Então como é Não, 4 vezes 0,2, 0,8. acertei. Mas agora eu tenho que transformar em calorias. Entendeu, meu? Então, na hora, se tu não vai usar a calculadora, faz isso para não se perder no meio da prova, hein? Uhum. Não tem nada que te deixa mais segura que fazer uma conta dessa aqui. Isso aqui tá em joule. Agora tem que passar para caloria. Como é que passa para caloria? Uma caloria igual a 4,2 joules. Então, como tu quer passar de joule para caloria, tu tem que dividir por 4,2. Uhum. Só que, obviamente, tu vai dividir só a parte choram os bagels aqui. Tu não vai dividir a parte da notação científica, só essa parte da frente aqui, entendeu? Sim. Então, 4,2, né? Vamos dividir por 4,2. Daí tu vai pensar, vou usar a calculadora? Não, pra que usar a calculadora? Precisa disso. Bem, tu concorda comigo que Vai 200 dar e... 6,86, né? Não tem ideia. Tu fez na calculadora? Não. Fez como? Fiz agora. Tá, mas fazendo de divisãozinha normal, assim? Sim. Desse jeito aí que você fez. Desse jeito aqui? Daí É. tu foi dividindo por dois, foi isso? Não, eu coloquei como divisão mesmo. Entendeu? Ah, tá, tanto fez do tipo estilo tia da quarta série, assim. Sim. Ah, não, 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 não.
Imagina no vestibular tu fazer um negócio desse no Enem, com 500 mil outras perguntas de português, com texto imenso. Não dá pra fazer isso. Vamos dividindo por 2, assim, na tranquilidade. É tudo Mas número aí bonito, demora cara. mais, não? Que demora nada, meu. Aqui vai sair muito fácil, ó. Daí 21. Tudo coisa que tu conhece aqui, ó. Tudo amigo teu. 144 é a 12 vezes 12. 21. 3 vezes 7. Bada. Que corta, corta, vai ficar 4 vezes 12 dividido por 7. Agora ficou uma coisa muito mais simpática de dividir. Nossa senhora. Entendeu? Daí pronto, daí tu faz aí nessa pegada aí, né? Veja, seria, né? Isso aqui em cima é 48 por 7, né? Isso aqui é praticamente 7. Porque É. 49 dividido por 7 não é 7, então 48 dividido por 7 é praticamente 7. Entendeu a ideia? Uhum. Pois é, então eu Mas aproximaria de aí 7 vezes 10 na 6, diga. eu ia ter que acabar dividindo de qualquer forma, porque imagina se as questões, as alternativas fossem 6,87, 6,89, 6,85, 6,86. É, Entendeu? isso seria uma coisa chata. Mas pelo menos tu ia dividir aqui, ó. É. Que já é bem melhor, né? E assim, só de olhar pra isso, tu já sabe que vai ser uma coisa um pouco menor que 7, concorda comigo? Uhum. Se fosse o caso, né? Mas assim, eu tô te dando só ferramentas, meu. O bom pedreiro é aquele que usa o máximo de sabe usar o máximo de ferramentas possíveis, o que melhor se adapta a cada situação. É, porque às vezes é chato ficar fazendo divisão com vírgula, com chave, né? Essas coisas aí não rola. Vamos fazer uma outra aqui. De boa, entendeu? O que é potência, energia, De boa. etc. De Entendi. boa. Então, elétrico agora. É, agora já continua nesse assunto de eletrodinâmica, mas já é uma coisa um pouco mais avançada, tá bom? O Uhum. que Nossa, ele esse quer aqui? quanto que pega. Qual é o valor da corrente elétrica que passa pelo ponto A? Tá bom. Qual é o valor? E aí, tu teria ideia de como fazer um negócio desse? Soma as resistências. Que mais? Não sei. Eu faria a média Tu faria a média? Como assim? das resistências. Não, calma aí, calma. Eu faria a média das resistências de chutes, se eu não soubesse nada. Como eu não sei nada, no caso. Não faça isso. Bem, a gente tem que entender algumas coisas aqui, né? Tem coisas teóricas e tem coisas matemáticas para tomar cuidado aqui. Uhum. Beleza? Bem, primeiro vamos entender o que é corrente a gente já viu, né? Corrente é o fluxo de carga elétrica. Então, o que acontece? Aqui tu tem uma pilha e essa pilha gera uma diferença de potencial no sistema. O que está acontecendo aqui, cara, é na prática a mesma coisa que acontece quando tu coloca a bola em cima de um morro. Né? Digamos que tu tem um morro e tu coloca uma bola em cima do morro e a bola cai, né? Obviamente. Sim. Por que ela cai, né? O que tu me diria que é o motivo que faz a bola cair, né? Sair rolando e chegar aqui Gravidade. eventualmente? Gravidade, beleza, seria a gravidade, a força da gravidade, né? Mas tem um outro motivo muito bom que a gente até usa de zoeira às vezes. A gente fala para as pessoas preguiçosas que elas, eu tô com preguiça hoje porque na natureza tudo tende à sua situação de menor energia, né? O que acontece é que a bola, você pode entender que ela cai porque ela quer ficar na situação de menor energia. Isso é algo natural, ok? Uhum. Até por isso, né, que uma coisa que os alunos saem do ensino médio sem entender é que força e energia, elas são a mesma coisa. Elas são dois lados da mesma moeda. Elas servem para explicar a mesma coisa, que é a causa dos movimentos. Então, a força e a energia, elas não existem por si só. Tu nunca vai ver energia, tu nunca vai ver força, tu só vai ver o efeito delas, que é o movimento em si, sacou? Sim. Então, tu tá certa, é a gravidade, mas tu pode imaginar que é por causa da energia potencial gravitacional. Né? Aqui numa determinada altura ele tem uma energia, aqui embaixo ele tem outra energia. Ele quer naturalmente ir para a situação de energia menor. Uma Uhum. vez que a energia potencial gravitacional é mgh, né? Então, quanto maior o H, maior a energia, que é zero porque está no chão. Tá, por que eu estou falando tudo isso? Porque se tu olhar no circuito elétrico, tu tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Então aqui a energia é alta e aqui é baixa. Então as partículas elas querem ir lá para onde a energia é baixa, sacou?
Uhum. É da natureza delas, de natureza de qualquer coisa, ir para a situação de menor energia. Então as partículas têm todo o intuito de sair daqui, passar pelo circuito e chegar lá. Muito bem. A corrente sempre vai ter o sentido do polo positivo para o negativo? Vamos dizer que nominalmente sim, mas na realidade não é isso que acontece, tá? Porque o Benjamin Franklin lá, quando ele começou a estudar essa parada, ele achava que os elétrons eram positivos, mas eles são negativos. Na prática acontece o contrário. Ela sai do negativo e vai para o positivo. Mas na escola a gente estuda que sai do positivo e vai para o negativo, tá bom? Tá bom. Mas isso acontece novamente porque quer sair da situação de maior energia para menor energia. Muito bem. Então vai haver um fluxo de carga, ou seja, corrente. Então vai sair uma corrente daqui, ela vai chegar aqui, ela vai passar pelo ponto A e ela vai se dividir, ok? Uma parte vem para cá, vamos chamar de linha, e outra parte vem para cá, e duas linhas. O I' passa aqui, o I duas linhas passa aqui, eles se juntam e chegam aqui e voltam a ser I, ok? Uhum. Era I antes, tem que ser I depois, porque tu não vai criar carga do nada, né? E se divide em partes iguais? Depende. Vai se dividir em partes iguais nesse caso, porque as resistências são iguais. R2 e R3 são iguais, tá vendo? Então o I' é igual ao I duas linhas. Mas se as resistências fossem diferentes, não se separaria em partes iguais a corrente, tá? Uhum. Ela sempre há mais corrente onde a resistência é menor. A corrente sempre quer passar por onde é mais fácil. Tem que pensar desse jeito, tá bom? Tá bom. Então, nesse caso, como são iguais, vai ser igualzinho. Muito bem, então o que acontece, né? A corrente vem, volta, chega aqui e faz todo o ciclo sem fim de novo. Então a grande questão é qual é a corrente que passa aqui no ponto A. Note que é a mesma corrente que volta e a corrente que sai. Ou seja, é o que a gente chama de corrente total do circuito. O que o problema está pedindo é a corrente total do circuito, ok? Uhum. E a corrente total do circuito, ela pode ser dada, por exemplo, com aquelas equações que a gente estava utilizando, carga por tempo. Mas em nenhum momento aqui nesse enunciado ele falou de carga e tempo. Então não dá para usar, certo? Sim. Se ele tivesse dito, tranquilo, mas como não falou, o que nós vamos ter que usar é baseado no que o enunciado nos deu. O enunciado nos deu resistência e diferença de potencial. Uhum. Conhece alguma equação que envolva corrente, resistência e diferença de potencial? I é igual a V sobre R. U é igual a. É V, né? Ou U, mas é melhor U porque a gente chama de URI no ensino médio. U É porque igual a R vezes I. tava escrito no enunciado V, em vez de U. E V de. Não, o que está escrito no enunciado é. Ah, é verdade. Bem, eu acho um erro chamar de V, tá? V normalmente é outra coisa, mas beleza. De toda forma, o I vai ser U dividido por R, ou V dividido por R, tanto faz. Então, se tivermos a diferença de potencial e a resistência total, nós temos a corrente total. Beleza? Beleza. Beleza. Bem, a diferença de potencial total a gente tem, 26, porque a bateria de 26 acabou, né? Não tem como tu aumentar, que nem uma pilha que tu coloca lá no teu controle remoto. Não tem como tu aumentar a Uhum. voltagem dela, ou a bateria do teu celular, etc. Agora, a resistência, né? Temos que fazer alguma conta, algumas contas, na verdade, para encontrar qual é a resistência total. E aí, tu saberia qual conta tem que fazer aqui com esses valorzinhos? É só somar, não? Não necessariamente, porque tu tem dois tipos de soma aqui. Tu tem a soma paralela e a soma em Uhum. série, ok? Então, primeiro tu tem que resolver essa soma em paralela, depois somar em série para acabar e finalmente resolver o problema, tá bom? Uhum. Então, soma em paralelo aqui. Sabe fazer soma em paralelo? Não, eu achei que era só somar. Não, é só somar quando é em série. Daí vai ser só somar um com o outro mesmo, mas aqui em paralelo é diferente. Ah. Daí tu pode estar pensando, meu, que coisa completamente inútil somar em paralelo. Definitivamente não. Vamos fazer um experimento mental aqui. Um problema bem oitava série. Bem oitava série. Tá bom. Digamos que você demora 1 hora para limpar a sua casa e eu demoro 2 horas para limpar a sua casa.
Uhum. Beleza? Você demora uma, eu demoro duas. Nós dois juntos, quanto tempo demoraria? Você saberia responder essa pergunta? Seria mais rápido, Seria com obviamente. certeza mais rápido que só você sozinha, né? Sim. Com certeza teria que ser menos de uma hora. Uhum. Mas a conta que resolve isso, você consegue imaginar como é que faz? A média? Não. Viu? Ah, É uma conta que parece trivial, mas a gente não sabe resolver, né? Então, o que resolve isso na prática é a soma em paralelo. A mesma coisa que está acontecendo com esses resistores. Então vamos lá, vamos descobrir quanto tempo a gente demoraria para limpar a casa. 1 sobre o tempo total a vai ser regra de... igual. Ah, é 1/R2 que Isso, exatamente. mais 1/R3. Então, no caso da limpação de casa aqui, ó, o tempo total de limpar a casa, 1 sobre o tempo total de limpar a casa, é a mesma coisa que 1 sobre o tempo que eu demoro, mais 1 sobre o tempo que tu demora. Uhum. Então, vamos ver se vai fazer sentido a resposta. 1 sobre o tempo que eu demoro 2 horas, né? E tu demora uma. Então, 1 meio mais 1 é 3 meios. Multiplicando cruzado, a gente vai ter rapidamente aqui, ó, que dá 2 terços. Ou seja, a gente demora juntos, né? 0,66666 horas, né? O que dá mais ou menos uns 40 minutos. Uhum. Então, ó, de fato, foi mais rápido. Sim, Beleza? Show de beleza. bola. Então Por que veja a utilidade. Diga. eu não posso inverter todos os elementos da equação porque não é multiplicação, né? Se fosse a Exato. Se isso aqui fosse uma multiplicação, você poderia, né? Mas então o que tu pode fazer é somar essas coisas, né? Uhum. Mas a gente tem umas técnicas aí para facilitar. Só não sei se tu vai decorar, mas tem umas técnicas, tá? Porque é muita coisa para decorar, né? Então fica chato. Mas tu entendeu aqui a ideia da soma em paralelo? Sim. Que é uma soma que diminui na realidade, né? Porque a gente tá somando aqui as nossas habilidades de limpar a casa para diminuir o tempo. Então essa é a Uhum. ideia. Beleza. Muito bem. Então, na realidade, uma soma em paralelo é isso. Essa soma aqui, ela vai diminuir a resistência. É louco isso, mas esses resistores, eles vão diminuir a resistência ao ponto que, quando você fizer a soma em paralelo, a resistência que vai surgir daqui vai ser menor do que a menor resistência. Que nem agora há pouco, né? Que a gente somando os nossos tempos deu menos do que o menor tempo, que era o teu, na hora de limpar a Uhum. casa, certo? Show de bola. Então, beleza. Então a gente já sabe que a resposta aqui vai ter que ser menor que as resistências Sim. R2 e R3, que no caso são 6, né? Uhum. Isso. Beleza. Então, o que, que nós temos ali? Vamos fazer a soma em paralelo primeiro, né? Vamos chamar de resistência. É que não é a total ainda porque tem esse, né? Então a gente tem que dar um outro nome. Vamos chamar de resistência parcial. Daí vai ser 1/R2 mais 1/R3. Uhum. Beleza? Não vamos levar em conta ainda os valores, tu já vai entender por quê. Olha, existe um jeito aqui que reduz rapidamente um problema quando tu está fazendo uma soma de duas resistências só em paralelo. É assim, eu recomendo decore porque provavelmente vai cair na tua prova, né? Mais um negócio de somar em paralelo assim. É a multiplicação dividido pela soma. Então, sempre que tu estiver somando em paralelo dois resistores, você pode fazer a multiplicação deles dividido pela soma deles. E Beleza? por que que isso funciona? Porque se tu fizer a conta, é isso que vai acontecer. Ó, a gente pode fazer aqui rapidamente. Vamos somar aquelas duas frações lá. Vai juntar os denominadores, tem que fazer o Ah, denominador é. comum. Dá essa multiplicação aqui. O Mas é R3 vem aqui em porque cima. Oi. os dois são iguais. Os dois valem Não, 100. não. Eu tô fazendo sem eles ser iguais aqui. Não, Não mas tô se eles escrevendo o forem valor deles. iguais, não vai dar isso, vai? Se eles forem iguais, não. Essa conta que eu tô fazendo aqui, ela serve para qualquer caso, meu. Qualquer caso, independente do valor. Eu nem tô pondo valor justamente por isso. Entendeu? Uhum. Beleza. Show, vamos ver então. Agora qual que é o negócio, né? Como a gente não quer 1/RP, né? 1 sobre a resistência parcial, mas a gente quer a resistência parcial em si, a gente tem que inverter. A gente inverte aqui, e daí vai ficar exatamente o que tá aqui, tá vendo? Sim. Beleza. Então recomendo fortemente que tu decore essa formulinha aqui. Tá. Economiza muito tempo, porque ficar somando fração é muito chato.
Agora, outra coisa que Nossa, economiza muito. ainda mais o tempo, que para esse caso vai funcionar, é quando tu tem resistências iguais, que é o caso ali. Então, quando as resistências forem iguais, você pode dizer que é N, chama assim de Rn, N sobre. Como é que era mesmo? Não, lembrei. Vamos dizer assim, Rn é igual a resistência, que é igual, dividido por N. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas resistências iguais, certo? Uhum. Então, qual vai ser o valor da resistência? Bem, tem duas resistências iguais, né? A resistência parcial aqui vai ser o valor da resistência dividido por 2, porque o nosso N é 2. Como o valor lá é 6, 6 dividido por 2, 3. Então, essa soma parcial aqui ó, vai dar 3. Ok? Uhum. Então, eu estou te mostrando uma série de formas que dá para fazer essa conta. Aqui, equação original. Aqui, um outro formato. Perceba que também vai dar 3 ali, né? Porque vai ficar 6 vezes 6, 36. Dividido por 12. 6 mais 6, né? Que é 12. 36 dividido por 12. 3. Dá 3, exatamente. É o 3 que a gente tinha obtido ali, né? Beleza? Uhum. Então, funciona. Sacou? Beleza. Então tá. Se tu quiser fazer desse jeito aqui também pode, né? Eu recomendo até que você faça depois desse jeito, depois da aula. Tá. Agora, tudo isso para fazer só essa primeira parte aqui do circuito, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Ó. Agora eu vou redesenhar o circuito. A gente lidou com a parte em paralelo. Eu vou até colocar um negocinho aqui para tu saber o que aconteceu, né, depois da minha conta. Porque essas contas aqui a gente tem que entender bem o que está acontecendo. Então agora olha só, como a gente fez o paralelo, ele virou um resistor só. Uhum. Apaga. E vamos copiar aqui para ficar bonitinho. Beleza? Beleza. 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 Ficou bonito demais, tá doido. Então aqui a gente vai colocar o 3, né? Que foi o que eu obtive. Sim. Agora, a gente pôs o 3. A gente tem o R1 também, né? O R1 tá no enunciado. Que é 10. É 10, exatamente. Exatamente. Então é 10 aqui. E agora é o que tu falou. Agora sim, é só somar, tá? A resistência total agora é só somar. Por quê? Porque agora não é mais paralelo, agora é série. Daí tu pode estar pensando, professor, mas o que diferencia uma soma em série de uma soma em paralelo? Que é Tu pode paralelo se estar pensando. divide. Sim, fisicamente é isso que acontece, perfeito, nota 10. Mas visualmente, né, o que divide, o que diferencia, né? Bem, o que diferencia é esse fato aqui, ó, que primeiro que eles estão num quadradinho, tá vendo? Mas o Uhum. principal é porque, se você reparar bem, né, esse resistor ele tem perninhas, tá vendo? Essa perninha conectou com essa e essa outra perninha conectou com essa. Então, numa ligação em paralelo, as duas perninhas estão ligadas. Percebeu? A gente vai ver quando que acontece um circuito. Curto-circuito, tu quis dizer. Curtos. Isso, desculpa. Não sei, isso Curto-circuito. vai depender das tuas questões. Se cair curto-circuito nas tuas questões, eu te explico. Tá, Beleza? beleza. Então, mas isso aqui tu tem que entender, porque isso aqui tem muita física por trás dessa ideia da perninha. Porque o que acontece é que na prática, esses dois resistores estão sob a mesma diferença de potencial, os dois. Uhum. A gente pode conversar mais sobre isso em outro momento. Por hora eu só quero que tu resolva essa conta. Tá. Então, o importante é duas perninhas conectadas. E o que vai definir a ligação em série? Uma perninha conectada apenas. Veja, tem uma perninha desse conectada com uma perninha desse. As outras duas estão em outros cantos do circuito, né? A outra está aqui, a outra está aqui. Então, série, uma perninha, paralelo, duas perninhas. Tá bom? Tá. Agora, qual que é um outro evento prático de ser uma ligação em série? Isso aqui é mega importante para resolver esse problema. Eu estou tentando novamente, né, resumir aqui 10 horas de aula de circuitos só nos pontos principais. Na ligação em paralelo, que foi a primeira que a gente viu, a DDP é a mesma, por causa das duas perninhas juntas. Na ligação em série, a corrente é a mesma. Uhum. Então, por esses resistorzinhos passam a mesma corrente. Tá. Diferente do que aconteceu aqui, que elas se dividiram, lembra? Uhum.
Então aqui é a mesma. Por isso mesmo que, se por acaso estraga um dos resistores, entra em curto-circuito e para de funcionar o circuito. Tá. Agora, se por acaso um desses aqui queimar, o circuito continua funcionando, porque a corrente vem para cá e vem para cá. Ela continua Uhum. fluindo, entendeu? Sim. Independente de aqui em cima estar bloqueado. Isso é muito importante. Por exemplo, as casas hoje em dia, né, elas têm todas as tomadas e as lâmpadas em paralelo, porque se alguma parar de funcionar, a casa continua funcionando, as outras coisas da casa continuam funcionando. Um pinheirinho de Natal, tu já deve ter reparado que se queima uma lâmpadazinha, tem um monte de outras lâmpadas que param de funcionar também. Todas aquelas que param de funcionar estavam em série com aquela que queimou. Daí a pessoa tem que ir lá procurar aquela que queimou para o resto voltar a funcionar. Entendeu? Não, é verdade. Já reparou? Isso é bem legal, né? Então, Já, tudo que isso tem a ver com doideira. o que está acontecendo aqui. Beleza? Daí pode Beleza. estar pensando, mas por que diabos então não coloca todos em paralelas? Justamente porque divide muita corrente. E tu precisa que passe corrente suficiente para a lâmpada acender. Se não passar, ela não acende, né? Então, Uhum. algumas têm que estar em série ali para que dê corrente suficiente nelas. Muito bem. Nem tudo é Coisas perfeito. práticas aqui. Show de bola, né? Isso aí é muito legal quando a gente para entender tudo. É que tu tá mastigando ainda a parada. Quando tu entender mesmo, vai ser top. 13 ômega aqui. Então essa é a nossa resistência total. Aqui só a soma bem boba mesmo, né? 10 mais 3, 13. Sim. Série só soma. Até posso por aqui, ó. Que é o R1 mais o R2 mais papapá. Enquanto a soma em paralelo é R1 mais 1 sobre R2 mais papapá. Beleza. A nossa DDP era quanto mesmo? Era 26 26. volts. Caraca, já era 9 horas aquela hora que tu me perguntou? Meu Deus do céu, mano. Eu tô Agora perdendo são. totalmente a noção do tempo. Nossa, tá Totalmente. muito tarde aí pra você. Sim. Mas não dá nada, tamo aí pra trabalhar mesmo. O que o programa pedia? Já esqueci. Corrente? Corrente elétrica, isso mesmo. É. Agora você pode fazer pra mim, né? Qual que é a corrente elétrica aí? Só 2. Não Uhum. é? 26 Uhum. dividido por 13. Isso aí. 2 amperes. Isso aí. Ok. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Ótimo. Vamos para a próxima. Where is? Ah, tem um monte de coisa aqui pra gente ver. Eu acho que hoje a gente tem que focar nessas paradas de circuito, tá? Depois a gente faz outra coisa. Então vamos fazer aqui. São questões bem elaboradas, né? E como tu disse que não sabe nada, eu tô vendo que você tá fazendo bastante conta aí. Aluno que não sabe nada aparece direto pra mim, mas eles não sabem nada mesmo, assim. De não É porque eu saber, faço conta rápido, mas. tá bom demais, já tem. Sei lá, Não sabe fazer física é conta? uma desgraça. O problema da física é a interpretação, né? Então, tô aqui para te ajudar a interpretar. Por isso que eu tô te dando tantas referências aí para na hora que tu for fazer os exercícios, tu lembrar e ver se as coisas fazem sentido, né? Por Uhum. exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer para ver se faz sentido é escrever as palavras. Eu não sei se uma palavra tem acento, daí eu escrevo o horário, por exemplo. Isso aqui parece estranho. Agora não parece mais estranho. Você escreve o horário? Não, eu tô dizendo assim, digamos que eu não saiba se tem acento ou não na palavra. Eu escrevo a palavra. Se parecer Ah, estranho, tá. entendeu? Daí eu procuro onde que tá o Aham. estranho. A Eu mesma coisa faço na isso também. física. Pois é, justamente, tu tem que fazer a mesma coisa na física, tu tem que pensar em situações reais. O problema é que a gente às vezes não consegue fazer o vínculo com as situações reais, né? É. Mas dá pra fazer, né? Tipo, as coisas que eu tava te explicando, tudo faz bastante sentido, né? Aquele negócio Uhum. de limpar a casa, o negócio das lâmpadazinhas de Natal. Se tu entende o que é os elementos eletrônicos no circuito, faz bastante sentido, né? Por isso que eu Sim. falei o negócio, por isso que eu fiz a analogia da bola com a carga elétrica. Eu pareço bobo, mas eu tô fazendo um aulão aqui. Eu Beleza. devia ter feito essa aula antes do Enem. É, né? Com certeza. Eu nem sei como é que foi o Enem. Foi difícil as questões? De física, acho que não. O que tá. Assim, matemática estava bem mais fácil que naturezas. Falaram que foi uma das provas mais difíceis que teve. Mas eu acho que foi mais difícil biologia do que física e química. Ô, louco. Essa aí é É. raro escutar.
E tu quer passar em algum Medicina. vestibular? Medicina? Só medicina. Nada demais. Simples. É, pode crer. Santa Casa de Juiz de Fora é bom, né? A figura mostra o circuito simples formado por 4 resistores idênticos, um amperímetro e um voltímetro ideais. Todos ligados entre os pontos X e Z. É o que a gente está vendo, ó. Tem um ponto X, um ponto Z e tem um monte de resistor entre eles. Beleza? Uhum. Então provavelmente vai ter que fazer um monte de somas em paralelo, somas em série, etc. E submetidos a uma diferença de potencial entre os extremos da associação. O que está acontecendo aqui é que não está aparecendo, mas tem uma bateria aqui, tá bom? Tá. Bateria zona aqui. Beleza. Fazendo o circuito fluir corrente, né? O que mais nós temos aqui, minha amiga? Sabendo que o amperímetro indica 1 ampere e o voltímetro 12 volts, o valor da resistência equivalente entre os extremos X e Z é D? Comentário bovino. Ele deu alguns dados aí e a gente tem que usar esses dados para achar o valor da resistência. Meu Deus. E aí, qual que é a tua ideia? Esse amperímetro e voltímetro faz alguma diferença para as contas? Faz, eles deram os valores, mas tu quer dizer se eles alteram alguma coisa na conta em si? Não. Eles só estão dando os valores ali mesmo. Tá. A gente pode saber a resistência. É só saber a resistência total, não? Bem, fazer a conta da resistência e pronto? Sim. O problema é que você É. não sabe qual que é o valor da resistência. Se você soubesse que a resistência vale, sei lá, 10 ohms, pronto. Faria o valor da resistência, faria a soma, acabou. Tá. A corrente é 1 ampere. Ou não? A corrente Corrente que total. passa aqui é 1 ampere. Ah, Mas não tá. Não significa que indica, a né? corrente do circuito todo é 1 ampere, entendeu? Uhum. Esse é o problema. Ah, então fudeu. Tipo isso. Mas a gente vai pensando aos poucos, né? Por exemplo, vamos pensar um pouco sobre a corrente, já que você falou dela. Vamos voltar àquilo que eu estava lhe falando sobre corrente, né? A corrente, aqui, vamos dizer que esse é o polo positivo, né? A corrente sai daqui Uhum. e se divide aqui, né? Tem uma parte para cá e outra para cá. Certo? Sim. Passam por aqui, a corrente não morre, né? Ela só passa, né? Porque tem um resistor ali que ela muda ou qualquer coisa do gênero. Passou por aqui a corrente I1. Então significa que quem esse amperímetro está medindo é a corrente I linha, certo? Uma pergunta. O quê? Muda alguma coisa o sentido da corrente? Não, Não? Então eu poderia falar que estava de Z para poderia. X. Tá bom. Daria a mesma coisa. Beleza? Uhum. Tá bom. Então, tu tens que concordar comigo que essa corrente que ele está falando aqui é o I linha. Sim. Não é a corrente total do circuito I. Ah, É uma repartição dela que veio para cá. Tá vendo? tá. Faz sentido? Faz. Tá bom. Quando essas correntes se encontram aqui, elas voltam a ser o I. O mesmo I do começo. Passam por aqui e chegam I de novo aqui. Então a corrente que entra é a corrente que sai. É que nem numa mangueira. A água que entra é a água que sai, senão a mangueira explodiria, certo? Sim. Como as resistências são iguais, elas se dividiram em partes iguais. Maravilha, você reparou. Não é? Então, isso aí tá certo. Você reparou, é isso mesmo. Então, você pode dizer Que a que. corrente vale 2? Meu Deus, exatamente. É isso aí, a corrente total, né? Vamos chamar de corrente total, vale 2. Ou melhor, chama só de I mesmo, porque eu estou chamando de I. Vai ser o I. O I vale 2 amperes, né? Tá bom, sabemos sobre a corrente Ah, tá total é muito 2. simples, é só colocar na fórmula. Mas tu não sabe a diferença de potencial. Ué, não é 12? Não, 12 é a diferença de potencial aqui. Não significa que é um Ah, circuito todo. Calma aí. Calma. Mas dá pra achar. Ou dá pra quase achar, sei lá. Por quê? Porque, bem, nós não temos R. De fato, a gente não tem o R. Então não daria pra usar URI aqui, né?
Sim. Porque eu sei qual é a corrente aqui. A corrente é 2, que passa nesse resistor. Uhum. Isso aí é 2. Agora a gente sabe que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. A gente já sabe a corrente total do circuito. Né? Sim. Mas a gente não sabe a resistência. Mas, entretanto, a gente sabe tudo que está rolando aqui. Né? Porque aqui eu não sei a resistência, mas eu sei a corrente e sei a diferença de potencial. Né? Na minha cabeça, como todos são iguais, a diferença de potencial é a mesma. Não, errado, errado. Se tu lembrar do que eu te falei agora há pouco, a diferença de potencial ela só é igual quando está em paralelo. Quando está em série, ela se divide. Ah, é. Da mesma forma que a corrente é igual quando está em série, mas em paralelo se divide. A corrente é o contrário da diferença de potencial, entendeu? Uhum. Tá. Mas isso não importa. O que importa é que como a gente está aqui, aqui a gente tem tudo. Então vai dar para achar que é o R. Esse é o importante aqui. Dá para achar o R por causa dessa parte do circuito. Tá. Porque ali a gente sabe que é 12 volts, certo? Sim. Então a gente sabe que o U é 12 volts. A gente sabe que o I é o 2, que tu mesma concluiu que era 2. E agora a gente pode encontrar o R por meio de U igual a RI. Certo? Uhum. Ou Então, seja, U R é igual a dividido 6. R igual a 6, exatamente. Agora o problema está dizendo o valor do R, tá pedindo o valor do R? É isso que o problema está pedindo? Não sei, volta lá na pergunta. Ah, não, A peraí. pergunta está aqui. Dependendo do que é um perímetro, resistência equivalente entre... Peraí, é 6 só naquela parte, né? Só naquela parte. Ele quer a resistência do circuito como um todo, tá? É, eu chutaria 12. Depois de tudo isso, tu ia chutar? Ah, Eu não, ia. daí não. Daí não. Vamos finalizar aqui, tá? Deixa eu só terminar essa conta pra ti, que a gente já passou um pouquinho do tempo. O negócio é o seguinte. Tem que fazer agora a soma das coisas, mas tem que tomar cuidado que tem soma em série e soma em paralelo. Esse aqui, veja como a resistência é igual. A resistência nessa parte vai ficar R sobre 2. Então a gente vai ter R mais R sobre 2 mais R. Ok? Resistência total vai ser R mais R sobre 2 mais R, o que vai dar 2R mais meio R, o que vai dar 5 meios de R, sominha de fração. E finalmente, como R Vai é dar 6, 15. vai dar 15, exatamente. Eu teria errado. Poxa. Mas não vai mais errar, porque agora tu vai fazer aula comigo e vai saber tudinho. Deu pra Tá aprender bom. bastante coisa hoje? Deu. Que bom. Fico feliz de ter te ajudado, fizemos conta pra caramba aí. E é Aí isso eu vou aí. olhar os horários que você vai ter semana que vem pra gente marcar mais aulas. Poxa, que legal. Eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui e logo que eu tiver o Ok, vídeo eu te mando também, tá? tá bom. E é isso aí, Muito precisando de mais aula, obrigada. eu que agradeço, nossa. Ai, Qualquer boa coisa que noite eu pra tava você que com já tá sono tarde aí. desgraçado. É, exatamente. Eu ia falar justamente disso. Tô com sono que só vendo. Vou deixar Tchau, você dormir então. valeu. Tchauzinho, Tchau, obrigada. tchau. Valeu.